Oi, eu vim contar sobre como eu conheci a epilepsia com o Pedrico. Acho que é uma forma de compartilhar conhecimento e eu entendo que conhecimento é a única forma da gente acabar com um preconceito, porque quando você não sabe do que você fala, você acaba falando besteira. Então, se eu ajudar alguém, enfim, confortar de alguma forma, ou se a sua história for parecida com a minha, que bom. A gente se ajuda juntos. O Pedro tinha 4 anos, ele passou mal no banheiro, como se fosse desmaiar. A boca ficou roxa, ele desfaleceu. Eu peguei ele no colo, desesperada, levei para o hospital. O hospital não atendia criança, não recusou atender ele. A gente foi para outro. No meio do caminho, ele já começou a voltar, começou a melhorar. A gente já começou a conversar com ele, cantar. E ele foi se empolgando. Pedro é uma criança, sempre foi uma criança que se empolgou muito com música e tudo. E tudo bem. Fomos pro hospital e daí que atendia ele, e daí fizeram todos os exames, ele tava bem, não tinha nada. Aquela coisa de, será que é virose ou alguma coisa do tipo, né? Que a gente sempre vai em hospital que fala isso. E seguimos. E aí tudo bem, ele foi liberado e tava tudo certo. Depois de um tempo, ele teve novamente. E demorou, acho que mais ou menos uns 8, 9 meses para que ele tivesse de novo. Aí ele tava, por sorte eu tava em casa, porque eu trabalho, né? E aí a gente tinha um compromisso de manhã, então eu tava em casa, eu vi que ele tava meio mal. Ele já tava conseguindo falar melhor o que ele sentia, então ele já tava meio incomodado. Eu perguntei: "Você quer ir no hospital?" Ele: "Não quero." E o Pedro, ele é muito sensato, desde pequeno, se ele tivesse, assim, alguma noção de que ele tava realmente mal, ele falaria que ele queria ir. E aí aconteceu a mesma coisa, ele foi ao banheiro e ele passou mal, a boca começou a ficar roxa de novo, ele começou a perder os sentidos, e aí ele entrou na crise de ausência, que até então eu não sabia que era uma crise de ausência, o que acontecia. Eu nunca tive noção do que era epilepsia, nunca tive noção do que era uma convulsão. Eu sabia ao certo, mas nunca tinha visto, eu não tinha nenhuma informação sobre. E aí eu já peguei ele desesperada, no meio tempo entre esperar o carro para poder chegar, para colocar ele e levar para o hospital. Eu lembro de beliscar ele e fazer, tentar todos os estímulos para ele voltar. Ele não voltava, foi me dando muito desespero. E chegando no hospital, ele já tinha feito cocô, de tanto que ele estava sem controle de nada. E aí já pegaram ele, levaram pra sala, começaram a atender e tal. E aí foi a pior hora, a pior cena da minha vida, que eu vi meu filho ali sem resposta nenhuma, ele sem entender direito o que tinha acontecido. E foi muito difícil. Ele teve 5 convulsões seguidas, uma atrás da outra. Eu não sabia o que era, e até que uma médica falou: "Olha, mãe, ele tá tendo convulsão, você já sabe de alguma coisa?" Eu falei: não sei de nada. Tudo bem. Ele foi voltando, depois que eles aplicaram a medicação e tal, eu não sei qual que era, gente. Eu tava passada, eu lembro de ligar pra minha mãe e falar assim: "Reza, porque o Pedro tá passando mal." Eu não sabia o que tava acontecendo. A gente foi transferido para outro hospital, que era um hospital que atendia mais criança, assim, né? E aí sim, eles fizeram vários exames e tudo mais, mas eles não fizeram nenhum tipo de exame específico. A gente foi liberado à tarde com um laudo de tipo uma convulsão por febre, digamos assim, e uma indicação para passar no pediatra. Foi o que a gente fez, uma pediatra que atendia ele desde os 6 meses. E aí a pediatra falou: "Olha, vamos procurar um neuro, acho que é importante a gente procurar um neuro e tudo mais." E foi o que a gente fez. Só que o neuro, vendo os exames deles e assim, de sangue e tudo, falou: "Olha, provavelmente não é nada." Fez todos os exames lá nele e não é nada. Eu vou dar
uma receita de uma receita, né? Vou prescrever aqui para você fazer uma ressonância nele, se vocês quiserem. Ele deixou na nossa mão. E a gente sem informação, sem saber direito, sem entender que era epilepsia, né? Não tinha ideia que podia ser, achou que era a gente achou que era qualquer outra coisa, menos isso. E eu fui até marcar essa ressonância quando a médica que ia fazer a ressonância me deu todo o histórico, a lista do que você teria que fazer um dia antes da ressonância e termo de responsabilidade e tudo mais. Eu achei aquilo pesado demais. Ele estava bem. O Pedro sempre foi nosso termômetro, né? Ele sempre demonstrou muito o que ele sentia e ele estava muito bem, então eu falei, vamos deixar assim, vamos ver, vamos levar, não aconteceu nada, tá tudo bem. Aquela negação, né? Que é normal que a gente tenha. E aconteceu de novo, né? A gente foi pra praia no fim desse ano do que aconteceu, dele com 5 anos. A gente foi pra praia e na hora que nós voltamos da praia, ele teve o mesmo sintoma, ele teve uma crise de ausência no vaso, fazendo cocô. E eu não sei até hoje se tem algum tipo de ligação, acredito que não, porque ele não tinha nem diarreia, nem nada. E aí eu saí correndo já no hospital eu já falei, ele tá tendo uma crise convulsiva, me ajuda, já desesperada, coloquei todo mundo louco. E aí ele teve uma convulsão lá perto da gente, mas eles já medicaram. E aí, sedado, eles já falaram, olha, nós vamos fazer uma ressonância por suspeitas que a gente tem. E aí, sim, foi quando eu recebi o diagnóstico, a gente já tava no quarto, internado, ele tava dormindo ainda, mas estava bem, estabilizado. E aí, uma médica, sem nenhum critério, nenhum carinho, nenhuma sensibilidade, chegou e falou, olha, seu filho é epilético, ele vai tomar Gardenal pro resto da vida. Pra mim, Gardenal era remédio de louco. E eu falo numa boa isso porque eu sei que era falta de informação. E eu entendo que às vezes o preconceito das pessoas é por falta de informação, mas elas não têm a consciência disso, né? Eu também não tinha. E aí sim começamos a nossa busca por pesquisas e médicos, especialistas e tudo que nos desse respaldo e nos fosse satisfatório para que a gente desse o melhor pro Pedro. E aí achamos um anjo em forma de médica que trata exatamente do problema do Pedro. E a gente descobriu que uma partezinha do cérebro dele não se desenvolveu por algum motivo. E a gente então entende que é uma epilepsia. E o Pedro, graças a Deus, não toma Gardenal, nada contra, mas é que pra ele, assim como muitas pessoas que eu conheço, teve muita reação. A gente foi desmamando o Gardenal, ele toma Tegretol, ele é um menino maravilhoso, que se desenvolve, que é feliz, inteligente, que entende hoje o que ele tem, mas isso outro dia a gente conta. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês que nada nessa vida fica sem resposta e nada nessa vida é por acaso. E quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente se imune de informação, quanto mais amor a gente tem pelo diagnóstico que a gente recebe, mais a gente tem sucesso. Qualquer coisa, tô por aqui. Estamos juntos. Beijo.